Bem, peguei alguns números aqui do Matheus Pereira, o Daniel Seabra. Tem chamado um pouquinho a atenção nessa temporada 2025, e aí até fica a pergunta se é o melhor momento do Matheus Pereira no Cruzeiro. Já jogo essa pergunta para o chat aí também. Mas em relação à temporada passada, e fazendo um recorte só do Campeonato Brasileiro, Brasileirão do ano passado, disputou 34 jogos. Nesse ano, ele disputou 20 dos 22 jogos que o Cruzeiro já fez no Brasileirão. Já tem 5 gols esse ano, 6 assistências, finalizou em direção ao gol 20 vezes. E aí eu coloquei o desarmes, uma situação que o Rafa Nobre até me chamou a atenção, porque ele já conseguiu superar a quantidade de desarmes no Campeonato Brasileiro nesse ano do que ele realizou em todo o Brasileirão do ano passado. É uma característica que está chamando a atenção do Matheus Pereira esse ano mesmo, concorda, ô Seabra? Está ajudando mais nesse jogo coletivo / defesa? Concordo. Isso aí é muito do Leonardo Jardim, né? É o estilo de jogo do Leonardo Jardim, né? É um estilo de jogo, ele fala muito, ele usa muito a palavra intensidade, né? Ele fala muito a palavra intensidade nas coletivas dele, e a gente vê dentro de campo esse time intenso também, né? Rotação lá em cima, marcação começando lá na frente, marcação alta, e aí o Matheus Pereira ajuda, o Caio Jorge ajuda. Quando a gente fala de marcação, não é que o Matheus Pereira vai dar aquele combate, o Caio Jorge, tipo o Romero e tal, mas pelo menos não deixar incomodar, né? Não deixar o adversário sair de uma forma mais tranquila, né? Não deixar o adversário devendo alguma coisa aí, Seabra? Não, é porque eu estava conversando com meu primo, que é advogado ali agora, cruzeirense, inclusive. Tá com treta para resolver aí, né, Seabra? Mas não é minha, não, viu? Mas tem que resolver, mas não é minha, não. Enfim, até perdi, né, Léo Campos, com essa conversa sua aí, mas a gente está falando sobre intensidade, né? O Leonardo Jardim tem uma intensidade, o estilo de jogo dele é muito intenso e todo mundo tem que ajudar. E aí entra o Matheus Pereira, claro, não é a primeira função dele, né? Ele não é esse jogador de combate, mas é para ajudar, né? Não deixar o adversário sair jogando da forma confortável, como queira. Pelo menos se incomodar um pouco lá na frente. E esse ano, pelo estilo de jogo do Leonardo Jardim, ele está, para mim, muito melhor do que o do ano passado. E o Matheus Pereira, para você, é a melhor versão dele até agora no Cruzeiro, Babi? Ai, não, até passei mal de rir aqui, o Léo. Mas eu acho que sim, o Léo Campos. Estava até lendo no Twitter os torcedores falando: a forma como o Matheus Pereira comemorou esse gol foi muito diferente, não só por ser um gol de falta, mas eu acho que como que ele vem tendo essa questão da confiança, né? A gente fala que hoje ele volta muito para marcar, como o Seabra falou, pode estar jogando quase como um volante aí, dando essa guarnição na zaga por vezes, mas eu acho que a confiança diz muito sobre essa fase que ele está passando, Léo, né? A gente poderia ficar aqui horas falando dessa questão toda passada aí, enfim, quando ele quis sair e tal, e de como que hoje ele se apresenta um outro jogador, né? E a gente falava até mesmo como ele falava muito na coletiva, enfim, coisas que não precisavam ser faladas naqueles momentos fora de hora, e hoje é um cara que tem outra postura fora de campo e que vem tendo essa identificação com o Cruzeiro, né, jogo após jogo, e aí acho que caiu por terra, né, espero que tenha caído por terra esse discurso de que o Matheus Pereira não aparecia, né, em jogos decisivos. A gente pode trazer aí os números do Matheus Pereira, desses times G12, G11 aí, como que ele tem assistência, ele tem participação em gol, enfim, passes decisivos. O pessoal só quer ver o Matheus Pereira jogando em clássico, né? Se ele não faz nada em clássico, o Matheus Pereira não serve, né? Mas contra Palmeiras, enfim, contra todos os outros times, ele vem jogando muito bem, vem se tornando cada vez mais importante para o Cruzeiro, então eu acho que é um discurso que já não tem espaço mais. A gente viu aí o gol de falta e os golaços, e o golaço também, né, Rafa? Não, vou voltar aqui, ó. O gol do Matheus Pereira contra o Internacional. Foi um belo gol, ele já parecia que estava tentando isso, né, em outros momentos, e comentou muito sobre aquele jogo contra o Boca Juniors, contra o Inter, ele fez essa pintura aí, e o MP, que parece agora estar em paz, né, muitas vezes, muitos momentos, era muito criticado o Matheus Pereira, isso porque quando ele chegou, ele tinha uma diferença técnica, né, em relação a outros jogadores do Cruzeiro, aparecia muito naquele nível técnico, de um passe genial, alguma coisa nesse sentido, e a gente talvez até levantava a bola demais, né, e aí ficava, vocês daí da imprensa ainda chamam ele de craque, Matheus Pereira não é craque, aí tinha a turma que se revoltava quando a gente falava bem do Matheus Pereira, outros achando que um jogador é um pouco de enganação, coisa assim.
eu acho que dá para entender que não é nem tanto assim, né? O Matheus Pereira não vai ser nem aquele craque espetacular, um extraterrestre do futebol, mas também não é nenhum cabeça de bagre, e parece estar aperfeiçoando também outros fundamentos, como esse caso da defesa, do desarme, né? O Matheus, eu acho que ele não precisa provar mais nada para ninguém, né? É claro que ele viveu um momento difícil no Cruzeiro e carregava esse estigma aí de ser o cara desse elenco, até porque o elenco não tinha quem pudesse dividir essa responsabilidade com ele. Aí o dia da apresentação, né? E que ele fala, veio com toda esse destaque por tudo que construiu na carreira. Mas ele aí já na apresentação disse que não seria a estrela da companhia, que ia dividir com a turma, talvez já sabendo da pressão que pudesse exercer sobre ele. E aí, é claro que entra dentro desse pacote aí, em relação à evolução do futebol dele, esse recorte aí da participação na recuperação da bola, a saída de bola do adversário, isso diz muito de como o Jardim enxerga o futebol e como o Jardim deixou o Matheus Pereira muito mais participativo, né? Todo mundo perguntava, o Matheus não vai conseguir ser esse cara intenso que o Jardim pede quando o Dudu saiu, e o Dudu saiu exatamente por esse motivo, outros também, mas esse principal deles, né? Por essa entrega que faltava, e todo mundo falava, o Matheus não consegue, e hoje a gente já tem números, e quem acompanha os jogos do Cruzeiro também vê essa entrega do Matheus muito maior e essa participação, essa vontade de recuperar a bola. E aí o torcedor fica preocupado, e a gente até pode dizer um pouco do que a gente tem apurado com relação à renovação do Matheus, né? Ele inicia praticamente esse campeonato brasileiro aí com aquela especulação, sai, não sai, vai para o futebol russo, acerta a proposta já no finalzinho, 45 do segundo tempo da janela russa, mas acaba não acontecendo, fica em Belo Horizonte, ficava aquela dúvida se ia recuperar o bom futebol. Recuperou, para mim, respondendo já a pergunta, está no melhor momento dele, até porque divide toda essa responsabilidade, foi blindado pela equipe de comunicação do Cruzeiro, pelo Cruzeiro, não dá mais entrevistas, o Matheus Pereira, é o Cruzeiro quem escolhe, nunca o Matheus é o escolhido, porque partidas boas ele fez aos montes, como essa, por exemplo, contra o Internacional, o último jogo contra o São Paulo também, autor do gol da vitória. Então, blindado também pelo departamento de futebol do Cruzeiro, pelo clube. E aí o Matheus passa a ser o cara para ser visado pela diretoria com relação à renovação de contrato, né? Tem contrato até o meio do ano que vem, ou seja, no final desse ano já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, mas ele está feliz no Cruzeiro. Agora aquele papo de saída já não acontece mais. O Cruzeiro ainda não iniciou as tratativas para uma conversa com o Matheus, para uma renovação com o Matheus, mas a intenção da diretoria que o Matheus fique por mais algum tempo no Cruzeiro. O Cruzeiro pensa em montar uma equipe, até desse balanço que a gente vai trazer daqui a pouquinho das contratações do Cruzeiro, a gente consegue entender o que é o Cruzeiro para os próximos anos, e o Cruzeiro já pensa na renovação do Matheus. O torcedor, claro, fica preocupado pelo bom momento dele, chama atenção no mercado, mas o Cruzeiro já pensa em contar com o Matheus. As conversas devem acontecer aí nos próximos meses, né?